Fala galera, meu nome é Catarina Ganzelli e essa semana eu bati um papo no canal Papo de Borda, contei um pouco da minha carreira nas maratonas aquáticas e ultramaratonas, dos técnicos que eu treinei. Ficou muito legal, então eu convido todos vocês a curtirem comigo. É, Sobre a transição, achei que foi muito leve, porque eu já tinha uma base de piscina muito grande, muito forte, um treinamento, e na maratona não tinham tantos atletas tão profissionalizados assim no esporte, então eu me destaquei logo de cara na minha categoria, e isso me pilhou muito, porque uma criança ali que raramente recebia um troféu, que muitas vezes são medalhas na piscina, já chegar ganhando, tipo, super distante e logo receber um troféu, enfim foi muito legal, sabe? Então a minha transição foi fácil, eu sempre gostei de longa distância, quanto maior, melhor para mim. Então eu me dei muito melhor na maratona do que na piscina, assim, muito melhor. Então a minha transição eu sinto que ela foi muito fluida, muito leve, eu queria cada vez fazer mais. No meu segundo ano nadando maratonas, eu já nadei a 14 bis, que tem 24 quilômetros, eu fiz ela quando eu era juvenil 1, tinha 15 anos, se eu não me engano. E fiquei em segundo no geral, porque eu tinha que fazer ela muito devagar. Eu fiz uma promessa para meus pais me permitirem nadar, enfim. É sério, foi muito engraçado, porque eu fui num grupo com mais 6 pessoas, eu tinha que ficar voltando para ficar no grupo, sabe? Então, assim, eu, Aham, eu senti que na maratona eu podia ter ido até mais rápido por conta da base que eu tinha. Eu tinha uma base muito boa, sabe? aham, Então, é a minha percepção de hoje sobre aquela história, sobre aquele passado. aham. Mas você teve que ajustar alguma técnica de braçada Respirar para para águas frente. abertas? Foi a pior, foi a parte mais difícil para você? Respirar para frente não foi difícil, mas foi o mais diferente. Né? Eu sinto que nadar maratona foi mais fácil para mim do que nadar piscina. Eu gosto desse negócio de não ter quebra, de ir direto, de ter que se guiar. Eu Aham, sempre gostei muito desse negócio de me joga num lugar super adverso e eu tenho que me virar. Eu amo isso, eu amo isso. Tipo, me joga lá e você resolve. E na maratona foi muito assim, porque tinha correnteza, tinha onda, tinha que encontrar boia. Eu falei, pronto, tô num lugar que eu domino. uhum, Então, mas foi novo, foi diferente do que da piscina, claro, mas foi muito confortável esses ajustes, lógico, senti bastante dor nesse uhum, posicionamento de cabeça, de quadril, que é bem diferente da piscina, mas eu fui aham, aprendendo tudo sem ninguém me ensinar, intuitivamente, eu ia fazendo uhum, e aprimorando, só quando eu fui ficando um pouco mais velha, quando lá em Limeira, né, eu já tinha meninas mais velhas que eu que nadavam, elas me explicavam também, o técnico de lá. Na Unisanta, quando eu vim ter contato não só com a Ana Marcela, mas com outros nadadores de maratona. Mas a maioria foi intuitivo, foi assim, sentindo a necessidade, levantando a cabeça e batendo mais perna para o quadril não baixa tanto. A gente aham, tem uma capacidade, nosso corpo é muito inteligente, muito inteligente. A gente tem uma baita aham. capacidade de se autoajustar, se autoadaptar. E assim, como é que foi quando você chegou na Unisanta? Aí você chega para treinar, aí você olha, né, na raia do lado tá a Ana Marcela, a Poliana Kimoto também já foi da Unisanta. Já, Como ela que não é? nadava lá Como, naquele é, momento, mas sim, ela foi na não, missão sim, também. nossa. Mas assim, como foi pra você chegar pra treinar e ver esses É, monstros? Como é que é, o, foi? É uma mistura de assustador com apaixonante. Tipo, tô realizando meu sonho, será que eu vou dar conta? Então era um grande abismo entre essas duas partes, da pressão da minha autocobrança, de meu Deus, Uhum, eu sempre me destaquei porque não tinha ninguém para disputar comigo, agora eu sou uma aham, qualquer. E ao mesmo uhum, tempo é tudo que eu mais quero, mas será que eu dou ah, conta de chegar e ser que nem eles? Então, tinha uma pressão esmagadora, deu vontade de desistir no começo, que eu sinto que aquela fase minha, eu cheguei com 16 anos aqui em Santos, eu não tinha a mesma segurança que eu tinha em mim, eu não tinha a mesma autoconfiança que hoje eu tenho em mim, mas eu adquiri ela vivendo, então eu nem posso me cobrar de ter naquela época, mas essas faltas de eu não ter nascido achando que eu já era boa o suficiente, eu sempre estava buscando aham, mais, me deu um pouco de medo, me deu um pouco de meu Deus, olha só o tamanho do lugar que eu tô, será que eu caibo aqui? Será que é para mim? ah, Então eu senti muito forte essa contradição, essa pressão esmagadora, mas foi totalmente interna, sabe? aham, Exteriormente, todo mundo me abraçou, me recebeu, me apoiou, eu não tenho muito o que reclamar, assim. aham. E assim, tem algumas atletas que competem com você que está assistindo, mas finge que elas não estão, beleza? É o Beleza. seguinte, qual que é a sua maior característica nadando que te põe à frente de outros atletas? Ah, A sua eu, maior característica.
Tá, eu sinto que assim, uma coisa que todo mundo me conhece, eu não vou negar, eu pego o vácuo muito bem. Eu sou um carrapato nadando, tipo assim, eu pego o vácuo, eu durmo ali, eu não faço força nenhuma. Então, isso sempre me ajudou muito, porque eu nado com, por exemplo, a Betina. Poxa, a Betina, ela Ah, me dá quase 100 metros numa prova de 1.500 de piscina, mas na maratona eu colo nela e não desgrudo, sabe? A não ser no sprint final, nesse momento e tal. Mas eu sinto que essa minha habilidade de pegar o vácuo é Você curte muito uma esteira, né? marcante. Então. Adoro, adoro. E é válido, e assim, eu também, tipo, eu Ah, nunca reclamei que ninguém pegou uma esteira. Então, assim, tipo, eu já dei aham. muita esteira, principalmente para a equipe ali do pessoal do SESI, né, que tinha o Fernando Pocente, todas as meninas dele já nadaram etapas de brasileiro na minha esteira. Eu já ensinei muito a elas, já, tipo, orientei no meio de prova, elas estavam erradas, eu parava e corrigia. Eu Aham. já tomei bronca de técnico falando, como assim você corrige? Eu lembro uma prova que eu fui nadar com a minha colega de equipe hoje, a Gabi Roncato, e eu dando orientação pra ela antes da prova, e meu técnico falou, velho, ela é sua adversária, tipo, você não pode fazer isso, sabe? Aí eu falei, meu, mas pra mim não faz sentido, né? Eu nunca fui uma atleta, eu fui muito mais uma atleta colaborativa do que competitiva. Eu não tinha tanta Ah, essa sede de vencer, isso que era um pouco ruim. ah, E eu também tenho, eu sinto que eu tenho uma cabeça muito constante, assim. Eu curto nadar longo, eu curto ficar. Tipo, eu não gosto de ficar parando. Eu tenho, ah, tipo, essa vontade de ir direto. Então, na maratona, quando o pessoal tá meio de saco cheio, se distraindo, perdendo a concentração, é a hora que eu tô mais ah, em paz, que eu tô no aham, auge. Eu tô no auge ali. Quando me larga nadando o dia inteiro, eu fico. aham. Eu conversei com a Bia, ela fez a travessia do Leme ao Pontal. Ela falou que cantou Charlie Brown Jr., Spice Girls, pagode, um monte de coisa. Assim, qual foi a maior a quilometragem de maratona que você já fez? 57 quilômetros. Ednei, eu vou sugerir que você não fique apertando muito o fonezinho que faz um Ah, pouco de tá. barulho. Ah, Desculpa, é desculpa. que tava um pouquinho barulhento. Desculpa. Mas os 57 quilômetros foi a maior distância que eu já nadei direto. Sério? E o que que você fez, né? O que que você fez? Assim, 57 quilômetros, você nadou em quanto tempo isso? Em 9 horas e 47 minutos, foi Santa Fé Coronda, é uma etapa da Copa do Mundo, do Grand Prix, que são provas de ultramaratona aquática, acima de 15 quilômetros, na Argentina, em um rio. A temperatura da água é boa, mas estava um dia muito mexido. E eu tava, assim, realizando um sonho, gente. É muito difícil alguém virar pra mim e falar, ai, o que que você fez, sendo que tudo que eu queria dar tá lá. Eu falei, como assim? A vida inteira eu briguei pra fazer aquilo e de repente vai perguntar como eu fiz aquilo, tipo. Mas para mim é muita presença mesmo, é muita conexão, é muito entender o porquê que eu tô ali, o quanto eu quero estar ali. Eu nunca tive dúvida, então é fácil assim, eu digo, mentalmente, sabe? Eu sinto as dores no Aham. corpo, eu sinto os desconforto, o cansaço, mas eu não tive que, sabe, ganhar uma disputa com a minha cabeça, eu não tive um desafio, eu não tive um desgosto. Eu acho maravilhoso estar ali, é o que eu queria, eu briguei para estar ali, então é muito leve falar disso para mim, assim. Legal. Mas você não cantou música na cabeça, assim, não curtiu o momento. Basicamente isso, então. Ah, você queria estar lá, então curtiu. Sim, eu tive momentos que eu tava meio perdida, porque foi muito de repente que eu cheguei lá, assim, eu fui substituir a uma atleta argentina, putz, não tô lembrada agora quem que foi que não conseguiu chegar e eu fui como primeira reserva e eu viajei no mesmo dia. Então eu fui no susto. Foi muito bizarro, porque eu fui no susto. Não tinha entrado na lista, porque é uma lista, você manda seu currículo e é aprovado, você é selecionado através de um currículo, porque não tem índice como na piscina, né? Não tem como ter um tempo de índice para maratona. E eu Aham. não fui selecionada. E aí eu sei que uma das meninas não conseguiu chegar e o pessoal da Europa, que seriam reservas antes que eu, não tinham tempo para chegar lá antes dos compromissos da imprensa. Ah, vamos chamar a brasileira, a Catarina vai. E assim, meu técnico me ligou, meu voo saía dentro de 4 horas, eu não tinha nem mala na minha cidade. Então eu liguei para um colega, falei, pelo amor de Deus, deixa uma mala aqui em casa. Eu viajei sem suplemento, eu bati na porta dos meus colegas para falar, alguém tem algum suplemento sobrando, porque eu viajei sem, porque há um mês eu tinha desiludido que eu treinei para nada, que eu não ia viajar, que eu não tinha entrado na lista, né? Eu tava treinando com o Igor de Souza. Ele até virou e falou: ai, nada o Rei e Rainha do Mar, para você não jogar seu treinamento fora, você treinou Natal e Ano Novo sozinha. E foi muito incrível, porque assim, eu nem poderia entrar no Santa nessas datas comemorativas, mas foi quando a Ana Marcela estava voltando de uma cirurgia do baço. Então, para ela não ficar sozinha lá, eu treinava com ela, né? Então foi tudo muito alinhado para eu ir.
né? Porém, Aham. eu não entrei na lista, teve um deslizamento na estrada, uma atleta não chegou e só eu tinha tempo hábil para chegar. Caramba, hein? Como não tem aeroporto aqui em Santos, eu tinha que subir para São Paulo, eu tive que subir de Uber, eu gastei uma fortuna para chegar até Guarulhos, porque eu ia perder meu voo, eu tinha esquecido de cancelar o voo quando, né, eles falaram que eu não ia mais. Foi uma sorte no final das contas. Então, eu sinto que eu fui bem despreparada, desprevenida, sem saber o que encontrar. É, a todo momento eu tinha consciência da oportunidade, sabe? Principalmente essa questão do puxa, você não vai, daí eu fiquei muito triste, eu chorei, e depois quando eu fui, eu falei, caraca, a 57 quilômetros, eu ficava no meu, eu tô aqui, eu tô aqui. Era como se esse tô aqui, tipo, de realização soasse na minha cabeça durante as 10 horas, sabe? Tipo, caraca, Aham. eu cheguei como? Eu cheguei. Eu tava com uma guia de barco que eu nem sabia quem era, que foi um anjo, que foi a Vitória Mori. Ela falava só espanhol e eu só falava, minto, ela não entendia português e eu não entendia espanhol. E a gente combinou de se falar inglês. Eu fiz as 10 horas falando inglês com ela. E a gente, Nossa. tipo, não tinha uma estratégia assim. Como que eu vou traçar uma estratégia se nem suplemento eu levei, sabe? Porque eu não tinha comprado, eu não estava pronta para ir. Aham. Então foi muito incrível essa prova na minha vida, sabe? Mas Aham. eu tenho muita confiança, sabe? Tipo, em mim, nas coisas, na forma que elas acontecem. Então, foi muito engraçado, porque muitas pessoas de primeira vez não completaram essa prova, até porque tinha um tempo Sim. limite. Que eu Uhum. achei que era meia hora e no final das contas eram 2 horas. Porque meia hora em 57 para a primeira do mundo não é tão grande assim. Tipo, é uma distância até de certa forma, né? Um tempo limitado. Então eu nadei para chegar meia hora atrás, eu cheguei tipo 29 minutos atrás. Eu larguei às 10 da manhã, cheguei às 8 da noite. Enfim, eu com uma sobrinha até, né, de uns 15 minutos ali Aham. para dar 10 horas. E é Aham. descendo o rio, porque quem fizer as contas vai dar a média de 1,2. E é óbvio que eu não estava nadando com a força de 1,2, é porque é corrente a favor, né? Eu sempre relato isso, mas o vento estava contra no dia. Então foi muita loucura, assim, foi muita diversidade. Eu só pensei na oportunidade que eu tinha de estar ali, eu só ficava falando vamos mais, e é isso aí, curte, aproveita. É sempre, tipo assim, se qualquer hora te tirarem porque você estourou o tempo limite, eu ia estar dando o meu melhor. Eu sabia que eu ia estar dando o Aham. meu melhor. E na live com o Samir eu perguntei pra ele qual é a prova que ele mais curtiu fazer. Foi essa também, 57 quilômetros na Argentina. Então é a segunda Jura? pessoa que. Ele falou também que foi a prova que É, ele essa mais na curtiu. verdade foi a minha mais Não sei longa, se é que a eu mais mesma. curti. Eu ia falar, que eu mais curti eu nunca elenquei. Eu nunca, tipo, vi qual que é a que eu mais curti, mas essa foi a mais Então. longa. Eu tenho umas Então, provas que então eu já repasso a pergunta pra você. Qual que é a prova que você mais gostou de fazer? eu eu gostava muito de algumas provas no interior, quando eu era bem novinha, era no circuito do Igor ainda, em Timburi, Caconde. Eram uns lugares que pra mim parecia assim, um vale encantado, sabe? Era sempre, Aham. não sei explicar, tinha uma magia. Eu vejo, não sei se é porque eu vim do interior, né? Lógico, eu vi mares maravilhosos. Caprinápolis foi chocante pra mim. Eu nunca imaginei nadar na ilha de Capri. Então, Aham. é, mas eu tenho memórias muito bonitas desses momentos de quando eu estava começando, no meu segundo ano de maratona, mais ou menos. O litoral paulista também tem regiões maravilhosas, assim, ali em São Sebastião, Ubatuba. Essa região toda é muito linda, muito rica. Angra dos Reis é um lugar muito especial que teve etapas do brasileiro já. Inema, em Salvador. Aham. Então, eu tenho muito desafio em escolher uma, sabe? Inema é uma prova bem especial também para mim. Ela encerra o calendário de maratona todos os anos, né? Eu já nadei 10 circuitos brasileiros de maratona. Aham. E, poxa, tem bastante prova especial, assim. Aham. E você lembra assim de cabeça quantas provas você fez já? Putz, alguém conseguiu falar isso pra ti, Ednei? Hã? Alguém sabia responder essa? Não. Não, ninguém me falou isso. Tô perguntando agora pra você. Caraca. Olha, se eu fiz 10 anos de circuito brasileiro e fora do circuito brasileiro, eu fazia mais umas 10 provas por ano. Olha, eu falo tranquilamente umas 300 provas de maratona eu já nadei. Caramba. Umas 300 Lá no- travessias já nadei. Caramba, em pódio em 250 dela, mais ou menos. Não, nem tanto assim, não. Não consigo. Principalmente etapa de brasileiro, eu tive fases, assim, porque na categoria eu pegava pódio, mas no absoluto não foram Aham. tantos, assim. Agora, provas de nível amador, eu costumava sempre estar no pódio, independente da colocação, se foi primeiro, segundo e terceiro. Eu costumava Sim. sempre estar.
Assim, então você pegou ainda o começo dessa onda de maratona aquática aqui no Brasil, né? Você viu o crescimento e tá vendo. É, Pô, então, a maratona aquática é algo que está crescendo cada vez mais. O que que você uhum. acha disso? Eu acho que a maratona tem todo o potencial nesse país tropical com uma costa riquíssima, que todo mundo gosta de praia, que é um esporte de valor acessível, de virar uma corrida de rua, gente, que tem todo domingo de manhã. Então, assim, eu sempre comparo a maratona aquática com corrida de rua, porque a gente tem muito espaço para realizar. Nossa, tem o nosso litoral é muito rico. E tem muito público, assim, é acessível. Você precisa de um maiô, uma touca, um óculos, pagar uma inscrição que é próximo do valor de uma corrida. Então, assim, eu sinto que a maratona aquática ela tem essa potência, sabe? Ah, Fora o clima que, bom, me perdoem os corredores, poxa, você tá na praia, você tá na represa, então você leva sua família, você coloca todo mundo ali também se distraindo, petiscando, conversando. É uma viagem de final de semana com a família pra praia. Então, assim, poxa, o que não faltam são motivos para praticar a maratona, fora que não tem impacto, então a probabilidade de lesão ela é bem menor do que da corrida. Então eu penso assim, só tem benefícios assim para popularizar ainda mais do que já está sendo. legal. Vamos lá agora a última pergunta para quando você nadava em alto rendimento, né? Quando você estava ali na largada, você via as suas adversárias, tipo, você pensa, meu, essa daqui que tá do meu lado é fera. O que que eu vou fazer pra ganhar dela? Assim, lógico, tem estratégia com o seu técnico, tinha estratégia, mas assim, a maratona, ela muda muito. A parte de clima, correnteza, assim, você tinha essa agilidade de pensar rápido, tipo, de criar alguma estratégia ali, tipo, pra tentar ganhar das suas adversárias? Eu tinha uma estratégia para fazer a melhor prova, né? Eu nunca fui muito quero ganhar do outro, quero ganhar de mim, sabe? Eu sempre tive isso muito claro. Então eu não sou tão vidrada no outro, eu sou muito Ah, vidrada no em mim, assim. Mas eu sempre estava tentando perceber para que lado estava a corrente, se está muito quente eu vou ter que hidratar mais, se está muito frio talvez eu não precise hidratar tanto, se está muito mexido eu tomo um remédio de enjoo. Então eu sempre tive essa prontidão para me ajustar e me calibrar conforme o ambiente. Eu sempre fui muito rápida nisso. Inclusive aham, até ritmo de braçada, se tá muito batido, muito contra, eu tentava economizar energia naquele momento para quando tiver mais propício, né, desempenhar mais. Então eu tinha essa agilidade de ter uma resposta, uma decisão rápida, que é uma coisa que hoje eu uso bastante no meu trabalho, então é muito bom. uhum, uhum. Agora vamos falar agora de algo que você fez agora, se não me engano, há uma ou duas semanas atrás. Você nadou 12 horas contra a Uhum. fome. Então, o pessoal do seu patrocinador de maiô, né? Eles Sim. fizeram a live e eu assisti um pouco, né? E assim, eu vi você nadando um pouco, assim, você se diferencia muito, pelo que eu vi de muitos atletas nadando, você desliza muito nadando. Assim, como que você faz? Qual que é esse diferencial da puxada aqui embaixo? Né? Eu vejo que é muito forte mesmo, né? Tanto é que na hora que eu via na live, você tava fazendo a virada e voltando já. Então, tipo, era muito Aham. rápido. Batia e voltava toda hora. Qual que é o seu É, diferencial aqui embaixo? eu Conta o segredo tenho pra gente. Eu tenho uma tração muito boa. A tração seria a segunda fase da recuperação da braçada. Então, assim, a minha pegada quando eu entro na água não é tão potente, não é tão forte. A minha tração, que é depois que você já começou a dobrar o cotovelo até ficar 90 graus, né, o seu cotovelo Aham, alinhado com o seu ombro, é muito forte. E a minha aham, finalização é de fases. Já foi muito boa, já foi em falta também, hoje não está das melhores. Mas eu sei que a minha tração, o meu apoio, o meu suporte, aham, e eu reconheço que isso ajuda a deixar meu quadril bem alto, que também é uma aham, qualidade que me ajuda a pegar vácuo muito bem, aham, ficar na esteira. Então, eu sei que a minha tração, ela é muito bem trabalhada. Talvez eu deva isso porque eu fiz muito tempo de extensor, aonde eu ficava em bancos, igual o banco de academia, só que com em torno de 1 metro e 40 às vezes de altura. E sabe aquelas barras, tipo barra de balé, a gente amarrava o extensor e a gente ficava nadando no extensor pelo menos 1 hora depois, quando era uhum, petis ainda. Que foi, eu resgatei muito essas memórias recentemente, quando eu tava lá no Swim Channel nadando no Vasa, né? Tipo, que é um aparelho novo, revolucionário,
Quem quiser saber mais, fala um pouquinho comigo, porque assim, vai ser bem legal fazer trabalhos com ele. E eu acho que isso fez a minha tração ser tão boa, e com a minha tração boa, o meu posicionamento de água, eu tive o quadril muito alto, né? Aham. Então, eu sempre sustentei essa qualidade na minha posição de nado, o que me fazia ser econômica, né? Porque eu tenho um nado muito econômico, se você desliza muito. Ah, Realmente, eu aproveito bastante, eu não dou muita braçada. Quanto menos braçada eu dou, mais rápido eu vou. E às vezes eu sim. tento acelerar, girar mais e não surte efeito. Eu vou mais devagar até, eu me embanando toda. Ah, Então, foi muito do meu histórico de natação, assim, de tudo, todos os estímulos que eu tive, os treinamentos que eu fiz. Isso fez com que o meu nado ficasse com essa qualidade e eu só fui desfrutando dela de forma natural, assim, sem pensar, sem ficar planejando muito. aham. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa prova aí. Você passou 12 horas nadando contra a fome. Como é que foi idealizado esse projeto? Como aconteceu? Na onde você arrumou a piscina? Qual foi a maior dificuldade? Bom, foi bem inusitado, mas já estava sido manifestado por mim. Eu estava em Avaré com a minha colega, com a Gabi Roncato, numa casa, a gente nadava na represa, era longe da cidade, era uma casa alugada onde não mora A ninguém. Então a Gabi, gente... a Gabi Roncato, ela nadou Pan-Americano de Lima, não foi? A Sim, ela Gabi foi para ela, Roncato? Sim, exato, e ela foi a mais jovem nas Olimpíadas do Rio 2016. Ela era assim a sim. mascotinha da equipe. E nadou 4 por 200 livre, é uma grande atleta que eu aprendo Aham. muito com ela, muito, muito, muito. Eu assisti essa prova. E eu sei que a gente estava treinando lá, um dia a gente nadou 22 quilômetros, e eu falei, eu quero nadar 27 no meu aniversário. E no dia do meu aniversário, que foi tipo uma semana depois, o tempo virou e eu não nadei. Então eu pensei, poxa, se Deus não me permitiu o que eu quero hoje, né, esses 27 no meu aniversário, vai virar algo muito melhor. E veio. Porque veio 50 quilômetros com uma causa muito nobre, muito incrível, que é contra a fome. Então, puxa, eu não podia pedir nada mais, sabe? E eu nadei numa piscina de 18 metros e meio, né, na Swim Channel, fica dentro da empresa, eles mudaram de Aham, lugar, eu tive a oportunidade de passar uma semana lá conhecendo as rotinas, os trabalhos, tudo. aham. Foi muito importante para mim essa convivência, essa experiência. Inclusive, eles estão fazendo várias atualizações, tem muitos atletas de seleção brasileira que estão É, alocando a hora da piscina, só entra um por vez. Mas tem aham. alguma. O pessoal de assessoria está alugando o horário da piscina. Quem é de São Paulo tiver interesse de, né, descobrir como funciona esse procedimento, porque assim, é muito restrito, sabe? Tem que ficar tudo Aham. vazio, só com uso de máscara, com álcool em gel, com tratamento na piscina antes e depois. Então tá sempre feito com muita responsabilidade. Não é uma coisa assim, tipo, aberta, digamos assim, né? Tem que reservar com muita antecedência. Tem que ser assim, super bem desafiador, sabe? Poder fazer esse trabalho para cumprir com tudo que a gente precisa para ter, Aham. né, essa responsabilidade toda. Enfim, eu sei que a Amanda, da Nix, né, inclusive a empresa já defende muitas causas sociais. Ela entrou em contato, falou sobre a possibilidade, que ela queria estar junto com o Instituto Dharma, que já faz muitos projetos sociais, ministrando esse evento de arrecadação, né, esse incentivo a mais, para dar um boom, um up, né, na arrecadação de cestas. E aí eles autorizaram 12 horas, né? Quando ela falou comigo, eu pedi 24, não me deixaram nadar 24, eu tive que nadar 12. E, Se e rolasse assim, 24, você faria também. sim, não na mesma intensidade, mas eu Aham, faria. Com certeza eu não ia nadar no mesmo ritmo, aham, ia ser mais devagar, mas eu faria. aham, aham. E eu fiquei um pouquinho preocupada com enjoo, eu tomei um remédio de enjoo antes. A Dux doou suplementos para esse dia, para esse evento, mas eu não sou uma atleta que suplementa tanto assim. E depois ainda teve, né, as barrinhas da Dobrô também. Eu acabei comendo uma barrinha só, porque é aquilo, eu tenho muito receio de enjoar. E tava Aham, sem termostato no dia, então a água tava muito quente. A gente teve aham, o apoio da Volvo, né, a marca lá de carros. Ela mandou um aham, carro com o motorista para me buscar em Avaré e me levar de volta, mas eu acabei passando uma semana em São Paulo. aham, Então, foi um evento que caiu do céu como uma pluma, como um presente de aniversário e muito melhor do que eu pude esperar, porque foi um ambiente muito fraterno, só de pessoas que também lutam por essa causa, que tem um propósito muito forte, que são coisas que eu admiro e friso muito em todo mundo que está trabalhando comigo, seja um trabalho profissional, seja um trabalho em prol de uma causa, um evento pontual como foi. Então, eu me senti muito confortável de estar ministrando esse evento, assim, de estar junto, contribuindo, né? aham. Legal. Parabéns. Eu assisti um pouco a live, né?
não deu pra ficar 12 horas direto, né? Mas beleza, Claro, eu assisti, não foi tem bem legal, como. foi bem bacana. Tanto é que a pergunta que eu fiz, a questão do deslize, da abraçada, eu consegui tudo ver Sim. vendo você nadar, né? Na live. Uhum. Assim, quando você me mandou o seu currículo, é extenso. Tem muita coisa lá, né? Mas algo que Sim. me chamou a atenção, você comentou pelo Sport TV os Jogos Olímpicos de 2016, Uhum. correto? Sim. Então me fala assim, como que foi esse convite? Fala um pouquinho pra gente como é que foi, como que aconteceu. Eu já sempre acompanhei, né, provas no Sport TV. E eu lembro que em um momento muito especial, eu estava assistindo uma prova de 25 quilômetros da Ana Marcela, que a largada foi às 3 da manhã e eu acordei para ver. E eu acompanhei a prova inteira, comentando nas redes do Sport TV. E aí o Luiz Lima, que já trabalhava lá, né, que hoje está mais nessa parte política, ele falou assim, meu, vai ter um processo seletivo, você quer saber como funciona? Foi solicitado para mim um baita questionário, um monte de fichas, tipo, eu não, também caí lá, assim, eu passei pelo processo e aí acabaram me escolhendo, né, porque realmente eu sabia o nome de todas as meninas que estavam lá, eu estudei muito para fazer os comentários dessa prova, eu tenho as gravações e, tipo, eu sabia coisas da vida das pessoas, assim. Uma grande fonte que eu tive foi o Pucield, porque eu sei que para esse público, né, que assiste esporte na Olimpíada, não acompanha o esporte constantemente, muitas vezes eles Aham, querem saber curiosidade da vida, ainda mais uma prova de 2 horas, gente. Vou ficar falando de pace, de braçada, vai ficar maçante. aham. Então eu me preparei muito bem para poder estar passando nesse processo de comentário. É uma coisa que eu já fazia com naturalidade, que eu amo. E foi o trabalho mais emocionante da minha vida até hoje. Inclusive, ele vai na frente de muita prova que eu nadei. Isso. A emoção que eu senti ali foi muito curioso, que no dia de fazer os comentários, eu aqueci como se eu fosse competir, porque era a Aham. coisa mais importante que eu já fiz. Independente de dinheiro e tal. Gente, hoje eu me sinto um pedacinho bem pequenininho dessa história na natação brasileira feminina, da maratona aquática feminina, onde eu vi a primeira conquista de uma medalha olímpica de mulheres nos esportes aquáticos e pela Você Poli, que estava, nadava pela você, Unisanta. você estava em loco lá? Ou você Não, estava no estúdio? estúdio. 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 Mas você comentou ao vivo a Sim, medalha, sim, ao né? vivo. Uhum. Legal. Eu vou fazer um negócio aqui, eu quero que você preste atenção, beleza? Um bate e volta. Não, o bate e volta mais daqui a pouco. Vota voou contrariada na manhã de segunda-feira. Lá embaixo, onde ela mergulharia fundo para pegar os peixes do café da manhã, um cardume diferente deixava o mar agitado. Foi um amanhecer olímpico, dourado, brilhante, como uma medalha, o objeto mais desejado do dia. Para conquistá-la, seriam necessários 10 quilômetros nadando no mar de Copacabana. 26 mulheres buscando 3 lugares no pódio. E a cada braçada, a cada metro conquistado, a concorrência diminuía. A nadadora holandesa degustou a vitória absoluta. Para o Brasil, primeiro veio o gosto do quase, de uma amarga quarta posição. Mas quando a francesa derramou lágrimas salgadas como o mar, o gosto doce da medalha. Em Copacabana, deu Poliana. E a expressão pegar um bronze nunca fez tanto sentido. Especial para Eu todos assim, nós. eu pensei nesse vídeo, dei uma pesquisada. Na hora que eu vi, olhei no seu currículo, vi que você comentou Sport TV, né? Foi comentarista do Sport TV. Não sei se você lembra, a primeira pergunta que eu fiz pra você, eu falei, você comentou a, a medalha de bronze da Poliana? Você falou que sim. As- é, Quero que você fale um pouco disso, né? Tipo, o que que você sentiu ali na hora, né? Porque, querendo ou não, é a primeira medalha feminina da história, tipo, do Brasil, de todos os Jogos Olímpicos, você comentou. Você estava Uhum. lá. Fala um pouquinho disso pra gente, o que que você sentiu ali na hora? Na hora eu, o Luiz, o show, a gente só chorou, né? Foi bem emocionante mesmo. Não foi algo tão instantâneo por conta dessa questão da francesa, né? Que ela
ela afundou a Rachelle, a italiana, na chegada, então rolou essa discussão, a gente demorou bastante tempo para ser notificado na cabine, e ficou muito tenso, porque daí você fica muito responsável por tudo que você vai falar. E eu e o Luiz Lima, os comentaristas, a gente não teve uma opinião tão assertiva, porque pela nossa experiência de provas, muitas vezes ocorreram irregularidades que não foram punidas. Então a gente achou, ninguém vai desclassificar, ainda mais na Olimpíada. E claro, foi algo completamente assim, poxa, na visão da medalha, assim, um local que não tinha muito como fugir dos olhos de todos. Então houve essa desclassificação que o Uchoa, que era o narrador oficial dessa prova, comentou na hora, falou, vai ser desclassificada. E aí eu e o Luiz ficamos, não vai, e assim, então rolou muita tensão antes desse resultado, antes de falar, isso é ela mesma, a gente não sabia se saía da sala, se não saía, se ia pra praia, se não sei. Porque se ela não tivesse pego medalha, podia encerrar a transmissão ali naquele momento, mas como ela pegou uma brasileira pegando medalha, estendeu, então assim, naquele momento é o que eu acabei de falar, tipo, eu me senti um pequeno fragmento de um pedaço muito importante da história da natação feminina, dos esportes aquáticos femininos do nosso país. E eu agradeci muito a Deus por poder estar contribuindo de uma forma tão especial, porque eu sempre li sobre natação, eu amo natação, eu li o livro da Poliana em meia hora, tipo, eu não era uma pessoa tão adepta à leitura naquela fase da minha vida como eu sou hoje, e foi muito fácil. Então eu consumo muito, muito, muito conteúdo de natação. Entrou agora há pouco aqui o Daniel Takata, que também foi comentarista olímpico, uma pessoa que, assim, antes de Sport TV, eu já lia muitos textos dele, né? Eu lembro que eu ia lá na rede social falar, nossa, você escreve demais, e foi assim que eu conheci. Então, todo mundo hoje que escreve de natação, que trabalha nesse lado da informação com a natação, eu tinha uma apreciação muito grande. E eu pude entrar para esse grupo naquele momento e num momento tão especial. Então, assim, era emoção por todos os lados. Eu não consigo nem descrever. A palavra que melhor descreve é gratidão. Gratidão por eu estar fazendo algo que é natural, algo que eu amo, no melhor momento, local e pessoas possíveis que podiam estar ali. Então, foi realmente emocionante. Na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, como que ela comentou, eu falei, vou mostrar pra ela e ver o que ela acha, né? Assim, né? Ficou toda vermelha aí, deu uma segurada aí, né? É normal. Também comentou a primeira medalha feminina, né? Não é pra qualquer uma. E assim, o que você pode deixar pra galera que quer começar nas maratonas aquáticas agora? Porque tem medo, essas coisas. Você que tem bastante experiência, tipo, tem vontade, tipo, que nem eu, né? Eu já fiz uma já, né? 500 metros, tranquilo, mas pra galera que tem vontade, mas tem um receio, tem um medo do mar, não sei onde que... A parte de profundidade, não dá pé, sei lá, correnteza. O que você pode deixar pro pessoal que tem vontade, mas não tem coragem? Bem especificamente na sua pergunta, eu diria... Respeite os seus limites, que eles se expandem. É isso, tipo, quem tá com algum receio, anota o que eu falei, porque toda vez que você respeita um limite seu ou do outro, você cria confiança, porque você viu que você se respeita, que você se ouve. E isso te dá a confiança, a segurança que você precisa para dar o próximo passo. Então, para você que quer, mas vai respeitando o seu limite, ouvindo o seu corpo, sua mente, seus anseios. Porque se você respeitar isso, você vai ver que você está seguro, que você não passou nenhuma barreira, você não foi além do que você estava pronto naquele momento. Então você já está apto a ficar pronto para o próximo passo. Quando você respeita o seu limite, você cria confiança em você. Quando você cria confiança em você, você evolui, você dá mais um passo, porque você está seguro, você não vai quebrar nada, você não vai destruir. Eu não respeitei os meus limites quando eu era muito nova, quando eu nadava 10 quilômetros, quando eu tinha apenas 12 anos de idade, e alterei todos os meus exames e fiquei muito mal. Então, o que eu falo para as pessoas é exatamente isso. Respeite o seu limite, mas tome a atitude no qual você estiver pronto, na medida no qual você estiver pronto, que isso vai te dar confiança e segurança para você dar mais um passo. Se você ultrapassar o passo, aí você vai criar um trauma e não vai evoluir mais, ou vai ter que investir muito para evoluir, inclusive em terapia, estamos aí para isso, né, minha gente? Mas em vários trabalhos, né, poxa, em mais experiências, atrasa o processo, sabe? Se você se força, se você não vai com prazer, com conforto, com segurança, com acolhimento, você vai na obrigação, na pressão, tentando
provar algo para si mesmo, isso pode acabar com os seus desejos. Legal. Muito bom. Então vamos lá. Eu tô cronometrando aqui o tempo da live, né? Tá quase para bater 55 minutos. Tá em 48. Tá, 48 minutos. Então vamos para aquele bate-volta agora, beleza? Beleza. Então vamos lá. Começar bem Não sei se eu tranquilo vou primeiro. conseguir, hein? Começar bem tranquilo primeiro. Vamos lá. Você começou muito cedo a nadar, então escolha 2 treinadores que fizeram parte da sua família, da sua trajetória de atleta. 2 treinadores. Rossano, com certeza. Rossano de Limeira, acima de muitos. E. Eu não sei. Agora o segundo ficou empatado uma galera. Mas eu vou falar o Márcio, porque eu tô há muito tempo com o Márcio Latuf. O Márcio Latuf. Boa. Gente boa demais. Sim. Tanto é que a gente até marcou com ele já, quando acabar a quarentena, ele abriu as portas da Unisanta pra gente cobrir um treino lá. Sensacional. Então, vai ser um prazer. Assim que a quarentena acabar, vamos lá também. Um sonho. Um sonho? Viver num lugar paradisíaco, vivendo só do que eu amo, assim, só de coisas que me dão prazer. Mas que lugar? Um lugar, tem que falar. Eu não defini, tem tanto lugar bom. Uma ilha, mas não sei aonde ainda. Opa! Perdão. Opa, tá nervosa. Não, porque meus sonhos agora, gente, são de florescer na minha terapia, são sonhos assim, poxa, de ter muito mais tempo pra mim, ó. Um sonho legal ia ser trabalhar 1 hora por dia e ganhar 7 vezes mais do que eu ganho hoje. Caramba! Gerando. É super possível. Conta pra gente esse segredo aí, pô. Não, mas você vê, tem pessoas, eu tenho instrutores que eles dão cursos 1 mês no ano e vivem com o dinheiro que eles ganharam naquele 1 mês os outros 12. São tudo escolhas, né? Caramba! Chegaremos lá um dia. Depende do quanto você precisa para viver também. São pessoas simples que vivem da terra, né? Então, assim, às vezes. Então, eu acho que o meu maior sonho é ter esse equilíbrio na vida com muita liberdade, muito prazer na maior parte do tempo. Não tem um sonho, tipo, de conquistar uma coisa específica, mas de entrar num paradigma, numa realidade, num cenário que eu já almejo, que eu já construo ele, né? Porque a cada dia que a gente pensa, a gente está construindo. Legal. Uma atleta que te espelhou, que você se espelha nela, tipo, que fez você se apaixonar pela modalidade. Poliana Kimoto. Fácil. Essa foi fácil, né? Eu não vou falar Poliana Kimoto ou Ana Marcela, que você é amiga das duas, né? Da Ana Marcela eu sei, né? Não sei da Poliana, né? Não, das duas. Das duas? Das duas. Tá, mas eu não vou colocar você nessa enrascada. Mas vou colocar em outra. Ih, achei que eu tava... A Catarina é melhor nadadora ou comentarista? Uau. Comentarista. Por quê? Eu acho que eu tenho mais dom pra isso, mais aptidão pra comentar. Olha, eu não assisti o vídeo seu comentando, né? Eu procurei, né? Eu não achei. Assim, nessa pergunta... Eu tento te passar uns trechos. A minha fono, eu fazia fonoaudióloga antes de ir. Preciso de uma fono, hein? Ela usou numas aulas que ela dá de mestrado, né? Para quem se forma em comunicação, ela usou exemplos dos meus comentários. Então eu me senti assim, super enaltecida por ela, por esse feedback que ela me trouxe. Eu preciso de uma fono, hein? Eu queria falar não. Tem uma língua presa pra falar o S, essas coisas é complicado. O pessoal tava até me ensinando essa semana. Ajuda bastante. Um dia eu vou fazer. Eu acho que sou melhor comentarista. Sério? E já sonhou trabalhar na televisão também? Sonhar é uma palavra muito forte, mas já fiz alguns pequenos trabalhos, como do Sport TV e para algumas emissoras aqui em Santos, né? Eu já trabalhei para a TV Santa Cecília, que é da universidade que eu nado, e já fiz alguns, né, momentos assim na TV Com também, que é de uma outra universidade aqui de Santos. Mas não foi um sonho. Eu acho que eu tenho muita vontade de ser uma comunicadora, porque é algo que eu sinto, pelo menos, que eu agrego bastante e que é muito fluido para mim, é muito leve.
Mas, poxa, sonho em trabalhar em TV. Se vier a oportunidade, eu tô aberta, mas não é o tipo de coisa que eu mudaria a minha vida e meus objetivos pra construir, sabe? Trabalhar na área de comunicação, você prefere a TV ou rádio? Rádio. Rádio? Também, eu sou da velha guarda. Gosto do rádio também. Gosto do rádio, gosto do rádio. Eu gosto. Tanto é que quando a gente vai pro jogo, a primeira coisa, vamos assistir lá, vamos ouvir os comentários, essas coisas, é bem legal, eu gosto também. E vamos lá. Você prefere um churrasco ou uma lasanha? Vai ter que ser sem lactose, porque eu sou vegetariana, eu não como leite derivados e eu não como também carne, então churrasco Eu não vai ser. Essa pergunta foi de sacanagem. Eu sabia que você era vegetariano, entendeu? Foi de sacanagem também. Então a lasanha depende do que vier nessa lasanha, porque é capaz de não ser nenhum dos dois. Boa, isso aí. Meu, quero agradecer mesmo, de verdade, por você ter aceito o convite. Foi de primeira. Tipo, não hesitou de participar. O bate-papo, assim, foi mega aprendizado. Assim, parabéns pela carreira na natação. Assim, quem pesquisar o Instagram dela vai ver ela em fotos dela com bastante pódio. Tipo, pensa que foi fácil, não é? A gente ouviu um pouquinho aqui. Então, o que eu quero é te parabenizar pela história que você fez e pelo que você fez pelas maratonas, né? A gente tá começando esse projeto agora, né? Tô iniciando agora na parte de maratona, né? Fiz uma de 500 metros, mas tudo bem, tranquilo. Prometo, vou fazer mais, assim. E, assim, parabéns pela carreira, parabéns por tudo que você fez pela modalidade. Assim, então, meu, muito obrigado mesmo. Brigadão, Ednei, também por contribuir para a modalidade. Se eu puder, eu vou cada dia estar fazendo mais. Essa é a minha meta, de todas as formas que você pode imaginar, tanto utilizando o CREF, que logo mais eu vou ter, como também na parte da comunicação. Então eu quero estar só expandindo todo esse amor, todo esse carinho que eu tenho pela modalidade, todos que participam e contribuem para ela existir. E você entra nessa rede de pessoas, bem-vindo à família, que a gente Beleza. possa crescer muito ainda. Ó, vamos lá, última pergunta aqui. Como foi nadar 50 quilômetros? Tá pedindo para responder aqui. Vem Media Company. Não sei quem é. Muito, muito prazeroso. Como foi, né? Que tá parecendo com uma espanhol, digitação né? diferente. Sim, mas prazeroso, prazeroso. Nadei sorrindo do começo ao fim. Todo mundo me viu nas últimas horas, quando terminou. Quero fazer, mas estou com medo. Se você tá com medo, não é o momento, assim, respeita um pouco, treina um pouco mais, cria um pouco mais de confiança. Eu já sabia que eu ia fazer, foi muito tranquilo, assim, tipo, pela base. E não é só a base, eu falo muito a base que eu tenho, mas, gente, eu tive fases da minha vida que eu tava trabalhando tanto que eu não conseguia treinar, que eu não estaria pronta. Nesse momento eu tava, calhou, coincidiu. Então, não foi uma coisa tão planejada, sabe? Mas, assim, ouve o seu corpo, respeita o seu corpo, não vai se abusar, não vai fazer algo que você não tá preparado, confia em você. E foi muito prazeroso. Eu falo, só façam as coisas quando vocês realmente forem sentir tesão, não quando vocês podem sentir dor, sabe? Então, poxa, foi assim, incrível. Incrível nadar 50 quilômetros, eu nadaria até mais nesse momento que eu tô preparada. E recomendo para todo mundo respeitar e ouvir seu corpo e seguir o que te faz feliz, sem se julgar, sem ficar, ai meu Deus, mas isso eu não vou ganhar dinheiro, isso não vai ser bom, vai ser... Ouve o seu coração e segue, que não tem como dar errado, assim. Se você confiar, então... Veja se você está confiando. Legal. Então, esse bate-papo aqui com a Catarina vai sair semana que vem no nosso canal. Então, a galera que passou por aqui ou que está aí online ainda, que está assistindo a live, corre lá no YouTube, Papo de Borda, se inscreve no canal. Tem um vídeo lá com o Samir Barel, que foi uma resenha muito fera também, né? Segue a gente no Samir é Instagram. uma inspiração para mim também. Cê é louco, você viu a pergunta que eu fiz pra ele? Ele é um animal. Cê é louco. Teve uma hora que eu perguntei pra ele, fiz aquela pergunta pra ele, ele falou assim, meu, quando eu tô nadando eu viro um animal, se meu pão cai na água eu como, se eu tô com sede, a água do mar eu bebo, meu, ele falou que ele falou que vira um animal, ele, cê é louco. Tá tudo, isso tudo aqui, ó, ó, perguntaram se você fez xixi na piscina. Não, eu não fiz, Durante... é o dono da piscina, é o dono da piscina que tá perguntando, todo mundo me filmou ao vivo saindo do chuveiro pra fazer xixi. Quem nunca, né?
Quem nunca fez? Não, aquele dia eu não fiz. Eu já fiz muito xixi na piscina na minha vida, mas naqueles 50 quilômetros eu não fiz. Segurou até o último, porque tinha gente gravando, né? Não vou. Eu Vou sabia, segurar. eu saía e fazia no chuveiro. Todo mundo filmou eu fazendo xixi. Era os momentos de maior audiência que eu tinha, eu fazendo xixi. Real. E a Então é galera isso ainda aí. parava pra falar comigo, né? Então, Nossa, você é louco. Quem nunca, né? Coloca a mão na cintura aqui, ó. É a posição do xixi na piscina. Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu? Esse vídeo vai sair semana que vem no nosso canal. Então a galera que passou por aí, se inscrevam lá. Papo de Borda. E tem um vídeo lá com o Samir Barel, dá uma olhada lá. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.